Olá pessoal, esta aula é sobre a implementação de tarefas em kernel completo. Trata-se do capítulo 8 do livro. E nesta terceira parte o assunto será paginação. Com partições variáveis, a fragmentação externa pode se tornar um grande problema. Não só para a criação de novos processos, mas também quando uma região de memória alocada precisa aumentar de tamanho. Isso só vai ser possível se depois dela a gente tiver uma lacuna, uma região de memória livre. E a origem do problema está na necessidade de cada região ocupar uma área contígua de memória. Se a gente pudesse quebrar o processo em pequenos pedaços, espalhar os pedaços pela memória física, onde quer que houvesse espaço livre, e ainda assim o processo funcionar como se ocupasse uma área contígua, a gente eliminaria a fragmentação externa. Pois bem, a paginação faz exatamente isto. Na paginação, a memória lógica de cada processo é dividida em páginas lógicas, de igual tamanho. O tamanho da página varia de sistema para sistema, né? Tipicamente alguma coisa entre 4 KB e 64 KB. O fato é, sempre será uma potência de 2 o tamanho da página, e o porquê a gente vai ver daqui a pouquinho. A divisão do espaço lógico do processo é feita pelo kernel, e ela é completamente transparente para o programador e o compilador. É um programa que a gente escreva em C e rode no Linux, a gente não tem a menor ideia, mas o Linux está lá, quebrando o nosso programa em pedacinhos, espalhando pela memória, e o programa funciona. E qual o tamanho da página que o Linux usa? Não tem a menor ideia, ele varia de processador para processador. É completamente transparente para o programador e para o compilador. Não só a memória lógica é dividida em páginas, mas a memória física também é dividida em páginas físicas. E as páginas físicas possuem o mesmo tamanho que as páginas lógicas. No momento que a gente vai criar um processo, vai alocar memória lógica para esse processo, ele todo dividido em páginas lógicas, nós vamos alocar cada página lógica individualmente, separadamente. Lembre-se, a página lógica tem o mesmo tamanho da página física, então qualquer página lógica pode ser colocada em qualquer página física. A memória lógica do processo vai ficar espalhada pela memória física inteira. Onde tiver uma página física livre, eu posso colocar uma página lógica do processo. Neste momento, não existe mais fragmentação externa. Se, por exemplo, eu tenho 10 páginas físicas livres, completamente espalhadas pela memória, eu posso executar um processo com 10 páginas lógicas. Né? E se um processo agora precisa aumentar de tamanho, basta alocar para ele qualquer página física livre e lá ele vai ter mais uma página lógica para trabalhar. Então, todas aquelas limitações associadas com partições variáveis, elas desaparecem. Né? Porém, as instruções de máquina do programa, elas imaginam, elas esperam, elas foram feitas para executar em uma área contígua de memória. Então, se eu tenho um jump, um move, etc., ele supõe áreas contíguas de memória. Então, mas se, por exemplo, eu tenho um add e depois um sub, talvez o add fique numa página lógica e o sub fique na página lógica seguinte. Elas foram colocadas em lugares completamente diferentes da memória física e, portanto, fisicamente não é mais contíguo. Para que o programa funcione como esperado, eu preciso de alguém que transforme endereços lógicos, né, da memória lógica, em endereços físicos da memória física de maneira coerente. E isso é feito pela MMU, pela Memory Management Unit, ou a gente pode chamar de unidade de gerência de memória. É um hardware que fica entre o processo e a memória física e ele faz a tradução de endereços lógicos para endereços físicos e usa neste processo tabelas de páginas, que são o coração da paginação.
Então aqui nós temos de novo, não é agora uma MMU, posicionada entre o processador, que gera endereços lógicos, e a memória física, que recebe endereços físicos. A tabela de página, ela indica onde na memória física foi colocada cada página lógica. Lembre-se, a gente espalhou as páginas lógicas pela memória física. Tipicamente existe uma tabela de páginas separada para cada processo, não é universal, mas é a maioria dos casos, de maneira que se um processo possui 30 páginas lógicas, a sua tabela de página precisa de 30 entradas, para que eu possa saber onde cada página lógica foi parar na memória física. Eu vou ilustrar aqui o funcionamento da tabela de páginas usando páginas bem pequenininhas, de 4 bytes. Lembrem-se que páginas têm 4K, 8K, 16K, só que ia ficar complicado para mim desenhar aqui uma página de 16K, então eu vou trabalhar com páginas de apenas 4 bytes. Eu vou imaginar que o meu computador tem uma memória física de 28 bytes, divididos em 7 páginas físicas de 4 bytes. E aqui nós temos o desenho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 vezes 4, 28 bytes organizados em páginas de 4 bytes. O endereço físico ele é composto por 5 bits, que estão aqui. Aqui nós temos os endereços físicos, vão de 00000 até, no meu caso, 11011. Se eu comprar mais chips de memória para o meu computador hipotético, vai crescer a memória física aqui para baixo. Mas nós temos estes 28 bytes no momento. Eu posso pegar cada endereço físico e dividir em duas partes: número de página física e deslocamento ou offset dentro da página. Como é que eu faço isso, pessoal? Observem que se a página tem 4 bytes, toda página vai ter o byte 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Isso é o deslocamento dentro da página. Ela indica, o 0, 1, 2, 3 indica uma posição dentro de uma página específica. Ao mesmo tempo, todas as posições de uma página têm, aqui nos primeiros 3 bits, no meu exemplo, o número da página. Olha só, página 0, página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6. Todas as páginas com deslocamento 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Então nós temos o endereço físico dividido em deslocamento e número da página física. O número da página física é único para cada página física e no nosso exemplo vai de 000 até 110, como nós vimos aqui. Ok. A memória lógica do processo também vou dividir em páginas lógicas do mesmo tamanho, 4 bytes. No nosso sistema, vamos imaginar que o processo X tem um espaço de endereçamento lógico composto por 12 bytes, divididos em 3 páginas de 4 bytes. O deslocamento permanece dentro da página. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Ao mesmo tempo, as páginas lógicas são numeradas. Página 0, página 1, página 2. Então, basicamente, a mesma divisão que eu fiz na memória física, eu faço agora na memória lógica. No momento de alocar a memória física, cada página lógica é colocada em uma página física diferente. Só que eu vou anotar o endereço, o número da página física usada na tabela de páginas do processo. Então, por exemplo, a página lógica 0 foi colocada na página física 100. Então, a página lógica 0 foi para a página física 100 e ela é uma página válida, ela existe. A página lógica, aqui que eu estou chamando de B, página lógica 1, ela foi colocada na página física 010. Então, eu tenho aqui 1010, ela é válida. A página 10, ela foi colocada na página física 110. Então, aqui, página lógica 10, página física 110. Ela também existe.
E a página lógica 11? A página lógica 11 não existe, não existe. Eu não vou colocar ela em lugar nenhum, né? Isso aqui é lixo, e eu vou colocar esse bit 0 para indicar que ela é inválida, ela não existe. Agora eu preciso fazer um mapeamento do endereço lógico para o endereço físico. E isto está baseado na ideia de que, como cada página lógica ocupa exatamente uma página física, então o iésimo byte da página lógica será também o iésimo byte da página física. A razão para o tamanho da página ser uma potência de 2 é exatamente para que eu possa fazer esse corte aqui e separar alguns bits para o offset, para o deslocamento dentro da página, e alguns bits para o número da página. Eu só posso fazer isso exatamente quando o tamanho da página for uma potência de 2. Ok, então, durante a execução, o processo vai manipular endereços lógicos, só que eu preciso traduzi-los para os endereços físicos, e quem faz isso é a MMU. Suponha que a gente deseje mover o conteúdo do byte C1 para o acumulador, por exemplo. O endereço do C1 é 1001, né? Ele está aqui, ó. C1 é 1001. E onde foi parar o C1? O C1 foi parar aqui. Então, eu tenho que dar um jeito de, durante a execução, transformar o 1001 endereço lógico em 11001, que é o endereço físico. Como é que a MMU vai fazer isso? Ela separa o endereço lógico nas duas partes, número de endereço da página lógica e deslocamento, e aí usa a tabela de páginas. Observem que aqui no caso, né, 1001, lembrando, é o C1 aqui. Eu tenho deslocamento 01, está aqui, número da página lógica 10, está aqui. Então, o C1 é o segundo byte da página lógica onde ele está. E ele também, obrigatoriamente, é o segundo byte da página física onde ele está. Portanto, o deslocamento 01 é igual, eu só tenho que copiá-lo para cá. Não muda nada aqui. Já o número da página lógica eu tenho que trocar pelo número da página física. Como é que eu descubro aonde a página lógica 10 foi colocada? Eu vou na tabela de páginas. Caso ela seja válida, eu pego aqui o número da página física e copio para cá. Juntando deslocamento e número da página física, eu tenho o endereço físico do C1. Portanto, a cada acesso à memória, a MMU vai traduzir endereço lógico para endereço físico, usando a tabela de páginas do processo em execução. Caso, por um bug, o processo gere, e quando eu falo processo, eu falo qualquer uma das suas threads, né? Caso o processo gere um endereço inválido, a MMU vai detectar isto e vai gerar uma exceção, acesso ilegal à memória, acesso inválido à memória. Ok? Então, nós temos essa tradução e ela acontece, né, a cada acesso à memória. Então, não é algo que eu possa fazer por software, né? Eu tenho que fazer isso por hardware. A MMU vai fazer por hardware. Normalmente, a tabela de páginas ela fica na memória principal do computador. Então, seria lento se a MMU tivesse que, para cada acesso à memória, fazer 2 acessos. Primeiro, ler a tabela de páginas para saber como traduzir. Aí traduz e aí faz o segundo acesso à memória, que é o que o processo quer realmente. Para acelerar as coisas, dentro da MMU, nós temos a TLB, que é a Translation Look-Aside Buffer, a TLB. A TLB é uma memória cache dentro da MMU, onde ficam armazenados os mapeamentos mais recentes ou mais frequentemente feitos. Então, quando a MMU recebe o número da página lógica, ela olha na TLB.
se a entrada em questão está na TLB, a tradução é feita rapidamente, dentro da MMU. Agora, se a entrada da tabela de páginas que é necessária não está na TLB, aí sim, a MMU tem que primeiro acessar a memória física, ler a tabela de páginas, copiar a entrada em questão para dentro da sua cache interna TLB, e aí, no segundo momento, fazer o acesso à memória solicitado pelo processo. Né? A tabela de páginas ela fica completa na memória principal e tem um pedacinho dela dentro da TLB, aquelas entradas mais recentemente usadas. Na verdade, a taxa de acerto tende a ser muito alta, 95%, 98%. Então, como em 95% a TLB encontra o que precisa dentro dela, a MMU encontra o que precisa dentro dela e apenas, digamos, 5 ou 3% do tempo ela tem que fazer 2 acessos à memória principal, o acesso é rápido. Né? Em média, a penalização por usar paginação, em termos de tempo de acesso à memória, é baixo, inferior a 5%. Ora, ficar livre de fragmentação externa, pagando um atraso no acesso à memória de 3%, é um negócio muito bom. Por isso que qualquer computador maior vai usar paginação. Cada processo possui a sua própria tabela de páginas, porque os seus endereços lógicos foram mapeados para endereços físicos diferentes do que os outros processos. Então faz parte do chaveamento de contexto agora informar a MMU qual tabela de páginas usar. Então a gestão da memória agora é feita em termos de páginas. Se o processo precisa, digamos, de 87 KB e o meu sistema tem páginas de 2 KB, ele não quer 87 KB, ele quer 44 páginas, né? Porque 43 não seria o suficiente. Eu vou dar para ele, portanto, 88 KB, o que equivale a 44 páginas, embora ele só precise de 87 KB. Portanto, voltou, né, uma pequena fragmentação interna. Eu vou esperar, em geral, perder meia página por processo, porque a última página do processo vai ser às vezes mais ocupada, às vezes menos ocupada. Em média, eu vou assumir meia página perdida por processo, meia página perdida por fragmentação interna. O tamanho da página é definido tipicamente pelo hardware da MMU. O desenvolvedor do kernel do SO ele precisa optar por algum valor suportado pelo hardware em questão. Como toda a gestão da memória é feita em termos de páginas, ter uma tabela de páginas que seja quebrada em número de páginas complicaria demais. Então a ideia é que a tabela de páginas ocupe exatamente uma página ou um múltiplo disso. Como é que a gente vai resolver esse problema? Suponha que no nosso sistema páginas são de 4 KB e também cada entrada da tabela ocupe exatamente 4 bytes. Isso é mais ou menos o que se espera de um processador de 32 bits, por exemplo. Então, se a minha tabela de páginas ocupa 4 bytes e cada entrada ocupa... a tabela de páginas ocupa 4 KB e cada entrada ocupa 4 bytes, eu vou ter sempre 1K entradas. Isso significa que a memória lógica pode ter, no máximo, 1K páginas lógicas. Se o processo não precisar de tantas páginas lógicas, ele é menorzinho, tudo bem. Basta marcar a página como inválida, né? Como a gente viu aqui. Okay? Eu posso ter, digamos, 1K entradas, mas eu só preciso de 3. Eu vou ter 3 entradas válidas e 1024 menos 3, 1021 entradas inválidas.
Ah, pois bem, mas e se o contrário agora? 1K páginas lógicas não é o suficiente. Caso o processo precise de 2K páginas lógicas. Aí eu precisaria de uma tabela de páginas com 2K entradas, o que, no meu exemplo, ocuparia 2 páginas da memória para ser armazenado. Só que é um problema eu ter que procurar na memória física 2 páginas livres adjacentes, contíguas, não é? Para armazenar tal tabela. Então, eu preciso de uma solução mais flexível para lidar com a questão de que, como processos possuem tamanho variado, eu vou ter tabelas de páginas com tamanho variado e eu preciso acomodar esta situação. A técnica utilizada para isso é chamada de tabela de página hierárquicas, né? Multilevel Page Tables. Existem máquinas grandes que usam até 4 níveis, ok? A gente vai olhar aqui como é uma tabela de página hierárquica que trabalha com 2 níveis, né? A ideia é que o endereço lógico ele continua sendo dividido em número de página lógica e deslocamento, porém, agora o número da página lógica é dividido em 2 partes. A gente tem aqui uma figura que ilustra isso. Eu pego o meu endereço lógico, divido em deslocamento e número da página lógica, que é toda essa parte aqui. Só que o número da página lógica ele é dividido em 2 pedaços. O primeiro pedaço ele indexa o diretório de páginas e ele vai me dizer, o diretório de páginas, onde a tabela de páginas está. Uma vez que eu descobri que eu devo usar, por exemplo, esta tabela de páginas, eu pego o segundo pedaço do número da página lógica e uso ele para indexar a tabela de páginas a ser usada. Tá? Para usar a flechinha aqui, então, pegando essa primeira parte do número da página lógica, eu vou no diretório de páginas e descubro, opa, devo usar esta tabela de páginas. A partir daí, eu pego a segunda parte do número da página lógica, indexo essa tabela e ela me diz, ok, a página que tu queres está em tal página física da memória. Uma vez que eu obtive o número da página física, como antes, eu pego o deslocamento do endereço lógico e copio para cá. Então, no momento que eu juntei o número da página física com o deslocamento, eu tenho o endereço físico e eu vou com ele aos chips de memória. Então, a MMU descobre qual tabela de páginas de segundo nível usar, consultando o diretório de páginas. As entradas não usadas pelo processo, tanto no diretório de páginas como nas tabelas de páginas, elas são marcadas como inválida. Então, uma certa fragmentação interna eu também terei aqui dentro da estrutura de dados empregada no mecanismo de tradução de endereços lógicos para endereços físicos. Né? Por exemplo, voltando à situação de que páginas têm 4K e entradas têm 4 bytes, cada um desses quadrados é exatamente uma página física da memória com 1K entradas. Então, um programa bem pequenininho talvez precise de apenas uma dessas entradas. E eu terei 1023 inválidas aqui. Ao passo que um programa gigantesco vai ocupar quase todas as entradas do diretório de páginas. A gente pode usar como exemplo real o Intel 80386. No caso dele, os endereços lógicos possuem 32 bits, permitindo um espaço de endereçamento lógico de até 4 GB. Páginas são de 4 KB, portanto, para endereçar 1 byte dentro de 4 KB, eu preciso de 12 bits. 2 na 12 é 4K. Eu preciso de 12 bits para identificar individualmente 1 byte dentro de um conjunto de 4 KB.
Como eu gasto 12 bits com o deslocamento e eu tenho 32 bits no total, sobram 20 bits para o número da página lógica. O 80386 usa uma tabela hierárquica de 2 níveis e estes 20 bits da página lógica são divididos em 2 pedaços. Ele usa os primeiros 10 bits para indexar o diretório de páginas e os 10 bits restantes do número da página lógica é usado para determinar aonde na memória física está a página desejada. Então, existe um overhead em termos de memória para implementar esse mecanismo todo, correto? Porém, é preciso lembrar que o 80386 foi construído para rodar programas relativamente grandes, então o fato de eu perder uma parte dos 4 KB do diretório, porque eu tenho que marcar como inválido, perder uma parte dos 4K da tabela de páginas, porque eu vou ter que marcar algumas entradas inválidas, e também perder uma parte da última página física alocada ao processo, porque o processo não queria um número inteiro de páginas físicas, eu que arredondei para cima. Todas este overhead, toda essa perda de memória, ela é tolerada se o programa em questão tem muitos megabytes de tamanho. Em termos relativos, o overhead diminui. A gente não vai avançar em gerência de memória, porque é um assunto extenso, vai muito longe. Uma técnica complementar é a segmentação. Na segmentação, primeiro o endereço lógico é dividido em segmentos. Segmentos são pedaços do programa com semântica própria. Por exemplo, eu posso ter um segmento para o código do meu programa, um segmento para o código da biblioteca, um segmento para a pilha, onde ficam parâmetros de funções de variáveis locais, um segmento para as variáveis globais inicializadas, um outro segmento para o malloc free trabalhar. Então, eu divido meu programa em vários segmentos e uma tabela de segmentos vai me indicar aonde cada segmento foi colocado na memória física. Tipicamente, eu vou usar segmentação com paginação. Então, na verdade, a tabela de segmentos me diz onde está a tabela de páginas daquele segmento. E o segmento é paginado. Então, o endereço lógico primeiro é dividido em número de segmento e deslocamento dentro do segmento. O número de segmento me leva a uma tabela de páginas e o deslocamento dentro do segmento é tratado como endereço lógico da paginação. Então, sistemas atuais em desktops, eles normalmente usam segmentação paginada. O último assunto que a gente vai olhar neste capítulo é a memória virtual. Tudo que a gente fez até agora, pessoal, supunha o programa inteiro na memória principal, enquanto executa. Né? A gente quebrou em pedacinhos, chamados páginas, né? Espalhou pela memória física, fez ali, a MMU fez aquela mágica de transformar endereço lógico em endereço físico, a gente terminou com a fragmentação externa, mas o programa está completo na memória para a sua execução. É possível executar um programa se ele não estiver inteiro na memória? E a resposta é sim. É o que faz a memória virtual. Imagine que vocês estão usando o Word da Microsoft. Ele é gigantesco, ele tem centenas e centenas de funcionalidades, e cada funcionalidade que vocês encontram nos menus do Word, ela é implementada por um trecho de código do programa. Ora, qualquer opção de um menu do Word que vocês nunca usam, significa código do Word que nunca será executado. Então, por que eu vou trazer para a memória partes do programa Word que eu nunca vou executar? Portanto, a gente pode deixar para trazer para a memória só aquelas partes do programa que ele vai realmente
usar, né, que realmente vai executar. Então, essa técnica é chamada de memória virtual e tipicamente é usada paginação por demanda. Paginação por demanda significa uma página lógica só vem para a memória física quando ela é demandada pelo processo, ou seja, quando ela é acessada pelo processo. Então, eu tipicamente vou ter um disco magnético, que é o meu armazenamento secundário, onde os programas são mantidos completos e apenas a parte necessária deles é trazida para a memória principal. Às vezes, então, o programa vai estar executando e ele vai tentar acessar uma página lógica que não está na memória principal. Ela ainda não foi carregada para a memória física e ela está marcada como inválida na tabela de páginas. Mas não é um inválido do tipo o programa não tem esta página e, portanto, ele deve ser abortado, algo assim. Não, é um inválido falso. Ele é só inválido porque eu ainda não carreguei da minha memória secundária o disco para a memória principal, né? Quando isso acontece, a MMU vai gerar uma interrupção, obviamente, porque o processo está tentando acessar uma entrada inválida da tabela de páginas, só que essa interrupção a gente chama de page fall, ou falta de páginas. Então, ao invés de, por exemplo, abortar o processo, porque ele tentou acessar uma página que não faz parte dele, não. Agora, o que a gente vai fazer o kernel vai fazer, né? Ele vai pegar a página demandada, copiar ela do disco para a memória principal, não é? Carregá-la para a memória física, atualizar a tabela de páginas, porque agora a página demandada está na memória física, eu tenho que corrigir a tabela de páginas, né? Nesse caso, marcar lá válido e colocar o endereço físico onde ela foi parar e retomar a execução do processo. O que vocês percebem é que, por um lado, agora eu posso executar programas que são muito maiores do que a memória física, porque eu simplesmente eu deixo ele completo no disco e deixo na memória física, na memória principal, apenas a parte dele que eu estou precisando no momento. Então eu posso ter 4 GB de RAM e rodar um programa de 8 GB. Isso acontece, por exemplo, com máquinas virtuais, né? Eu posso ter no meu PC 4 GB com, digamos, o Windows, e aí eu estou usando o VirtualBox e uma máquina virtual Linux, a qual também acha que tem 4 GB de RAM. Mas como é que pode o Windows ter 4 GB e a máquina virtual Linux ter 4 GB também? Simples, memória virtual. Eu tenho 8 GB de memória virtual e está sendo atendido com 4 GB de memória física. O problema da paginação por demanda no contexto de tempo real é que toda vez que ocorrer uma falta de página, eu tenho que ir ao disco buscar o pedaço do programa, a página do programa que faltou, colocá-la na memória física. E isso demora tempo. Então, o tempo efetivo de acesso à memória é uma média ponderada, que considera o tempo de acesso à memória física e o tempo para atender uma falta de páginas, que é muito demorado, porque implica normalmente em acesso à memória secundária, tipicamente um disco magnético. Então, para tempo real, memória virtual não é uma boa ideia. Na verdade, em sistemas operacionais de tempo real não se usa memória virtual e em aplicações de tempo real devem desabilitar a memória virtual no caso dos processos de tempo real. O que eu posso fazer, e todo kernel permite isso, é dizer, olha, para esse processo, tu carrega ele inteiro para a memória física e deixa ele lá, não usa a memória virtual. Dessa maneira, jamais ocorrerá uma falta de página e eu tenho o tempo de acesso à memória física dado pela paginação pura, pela paginação tradicional, o que então é aceitável. Então, em resumo, para tempo real, a gente desliga o mecanismo ou configura
para que a memória virtual seja totalmente desligada, pelo menos para os meus processos de tempo real. Com isso, nós chegamos ao final do terceiro e último vídeo relativo ao capítulo 8. Mais detalhes sobre a implementação de tarefas em kernel completo vocês encontram em meu livro Fundamentos dos Sistemas de Tempo Real. Até mais!